Olá, meus alunos, tudo bem? Bom, hoje nós vamos começar a nossa videoaula falando dos sofistas, né? Que fazem parte da filosofia antiga grega, né? Mas, antes de falar dos sofistas, eu queria dar alguns recadinhos aqui. Eu estou fazendo esse vídeo na minha casa, né? Então pode ocorrer alguns ruídos, porque eu não estou fazendo um estúdio fechado. Então, perto de casa tem um ponto de ônibus. Se passar o ônibus, nós vamos ouvir aí um barulho excessivo, pessoas passeando com seus cachorros. Então pode ter alguns latidos, carro, moto. Então eu peço desculpa, primeiramente aí, pelos excessos de ruídos que possam surgir ao longo da gravação. Aqui nós vamos fazer uma gravação corrida, né? Então não dá, eu não vou editar esse vídeo. Então eu vou tocar a aula como se fosse uma aula ao vivo, sem parar e independente do que acontecer, vamos tocar isso aqui, tá bom? Então o assunto vai ser os sofistas. Vamos lá. Bom, antes de falar dos sofistas, vamos voltar um pouquinho no tempo. A filosofia antiga, antes do período dos sofistas, ela é conhecida como período cosmológico. Por que um período cosmológico? Um período onde os filósofos têm como sua preocupação primeira a origem do mundo, a origem de tudo o que existe e a sua manutenção. Por exemplo, Tales de Mileto, o primeiro filósofo considerado o primeiro filósofo da história da filosofia ocidental, ele defendia que a origem, a manutenção de tudo que existe no mundo era a água, né? Então aqui só para exemplificar. Então nós temos aí um exemplo de vários filósofos primeiros, né? Aí os pré-socráticos, como também são conhecidos. Então a preocupação deles é uma preocupação cosmológica, com a origem de tudo que existe no mundo e a sua manutenção. Os sofistas, eles vão mudar esse eixo de pesquisa da filosofia. O que nós vamos ter nos sofistas? Vai ter uma preocupação mais com o ser humano, né? Então passa do período cosmológico para um período antropológico. O homem agora é o centro da preocupação filosófica, né? Vamos avançar. Bom, um pouquinho do contexto histórico para a gente entender, né, como surgiu esses filósofos aí da antiguidade, né? Uma coisa interessante a se saber, se a gente conhece o contexto histórico que aquele filósofo está inserido, de repente é mais fácil de entender o seu pensamento, tá? Então uma dica aí para quem for estudar filosofia: quando você escolher um pensador, saiba o tempo que ele veio, da onde, qual a origem dele, qual o contexto histórico e social no qual ele está inserido. Isso é muito importante, inclusive, para entender o seu pensamento. Bom, vamos lá. Primeiro, o que acontece lá nesse momento onde está na antiguidade grega, onde estão os sofistas? O que a gente tem que entender que nas cidades gregas eram cidades-estados, não existe o país Grécia ainda, né? O que nós temos são pequenas cidades como Atenas, Esparta, né? Que têm uma administração própria, né? É como se não existisse, vamos dar um exemplo, o Brasil. Imaginamos que não existe o espaço territorial Brasil, nem o espaço territorial do estado de São Paulo, e que nós teríamos só as cidades. Por exemplo, eu que moro aqui na cidade de São Carlos, então o prefeito da cidade, vamos pensar assim, seria o grande governador da cidade, sem interferência de um poder centralizador. Ok? Muito bem. Então, o que está acontecendo nessas cidades-estados da Grécia Antiga? A oligarquia está sendo substituída pela democracia. Na oligarquia se entende aqui um governo de poucos, né? E existe então aí uma expansão de cidadãos que começam a ganhar direitos políticos, direitos de decidir o rumo da cidade, né? Da cidade, aí no caso, cidade-estado. Então,
Na Grécia Antiga, por exemplo, na cidade de Atenas, né? Atenas quando se fala em democracia da antiguidade, Atenas é o exemplo mais suscitado nessas reflexões, né? Então, só que assim, não podemos entender a democracia grega olhando para a nossa democracia, né? Nós vivemos uma democracia representativa ou indireta. O que significa isso? Nós escolhemos os nossos representantes para nos representar nas esferas de poder. Na Grécia Antiga, a democracia ela era direta. Todo cidadão tinha direito de se manifestar na ágora local onde faziam-se as assembleias para decidir o rumo de tudo que ia acontecer na cidade. No entanto, quem era cidadão? O escravo não era cidadão, a mulher não era cidadã, as crianças também não, então só era um homem de determinada idade, um homem de maioridade, vamos dizer assim, né? Então esse homem de maioridade era o cidadão, isso era um grupo muito pequeno na Grécia, né? Fala-se aí de 20 a 10% das pessoas estão nesse espaço de ser cidadão. Muito bem. Mas, né, já é um avanço de uma oligarquia onde poucas pessoas decidiam, nós temos aí um avanço do direito político, direito de cidadania, né? Então, o que lá tinha? Na Grécia Antiga também tinha desigualdade econômica, né? Então, tinham pessoas que tinham condições de pagar para ter bons estudos e outras pessoas que não tinham condições de pagar. Lá não existia um ensino público, vamos dizer assim, para que as pessoas tivessem o conhecimento. Mas, então, as pessoas, os mais abastados, as famílias mais abastadas, tinham condições de dar formação intelectual para os seus filhos. E qual a importância disso? Quanto mais conhecimento, mais facilidade de convencimento você tem, né? Então, na Ágora vencia a ideia hegemônica, a ideia que tivesse mais adeptos, a ideia que tivesse mais voto na Ágora, né? Na praça, na Assembleia. Então, essa desigualdade era um termômetro, vamos dizer assim, quanto mais conhecimento, mais riqueza, mais abastada era a família, maior participação desses na Ágora, né? E a participação na Assembleia também variava de acordo com o tema. Tema com bastante relevância, tinha muito mais gente na praça. Temas com pouca relevância, tinha poucas pessoas discutindo na Ágora, né? Então, de acordo com o tema, se tinha aí mais ou menos pessoas, né? Então, sofistas significa sábio, né? Então, sofistas, eles ganharam destaque nas cidades e estados da Grécia Antiga, que tinham a democracia. Uma coisa interessante da democracia é que a democracia ela tem uma relação de simbiose com a filosofia. Você pegar países, cidades-estados, no caso aqui da Grécia Antiga, onde existe a democracia, ela está pulsando no meio do cidadão, né? Você tem a filosofia se desenvolvendo mais. E onde você tem a democracia enfraquecida, ou aristocracia, ou autocracia, você percebe que a democracia ela tem mais, a filosofia tem mais dificuldade de se desenvolver. Então, quando você tem democracia, você tem aí um terreno fértil para o florescimento da filosofia. E aqui um exemplo no Brasil, né, quando tivemos a ditadura militar, uma das primeiras coisas que se retirou do currículo escolar foi justamente a filosofia, né, e que retornou como no currículo escolar em 2008, né, depois da democratização do Brasil. Ok? Então aqui é só uma informação. Bom, os sofistas proclamavam possuir a arte de educar os homens e prepará-los para a vida política, oferecendo novas ideias e novos instrumentos. O que são essas novas ideias? Veja bem,
Como eu falei já no começo dessa aula, quanto mais conhecimento você tem, maior a sua capacidade de convencimento, né? Uma pessoa que conhece amplamente os assuntos, ela pode usar esse conhecimento para convencer o outro que a sua ideia é a que deve prevalecer diante de uma outra ideia, né? Então, os sofistas, eles, quando se fala assim, preparar os homens para a vida política, não é preparar os políticos. Veja que tem uma diferença. Se nós olharmos para hoje, quem são os políticos, né? Em tese, segundo Aristóteles, o ser humano é um animal político, o homem é um animal político, então todos somos. Mas no senso comum das pessoas, o político é aquele que disputa eleição, o político é aquele que ocupa um cargo eletivo, mas não tem nada a ver com essa vida política que os sofistas querem preparar as pessoas, né? Então lá todos são cidadãos, no momento que todos são cidadãos, a democracia ela é direta, todos têm a participação no rumo e na condução dos negócios públicos da cidade-estado. Então ele faz essa promessa de quem puder pagar, né, de ensinar como convencer as pessoas, vamos dizer assim, né? E aí vem a pergunta, então, o que é necessário para ser um bom político? Nós, cidadãos, quando vamos escolher alguém para nos representar, nós buscamos escolher a pessoa mais honesta, a pessoa que de repente aparentemente tenha conhecimento do que aquele cargo eletivo é necessário, quais as características que aquela pessoa tem que ter. Então, só que aqui a gente não está falando nisso. Quando eu falo assim, o que é necessário para ser um bom político, o bom político é aquele que consegue manipular as pessoas. E aqui não de forma pejorativa, é aquele cara que tem uma oratória e uma retórica boa. Né? Como eu falei, se tem uma oratória e uma retórica boa, você convence mais as pessoas, né? Então vamos lá, se você tiver conhecimento e saber falar bem, na ágora, quando você fizer os seus discursos, você terá muito mais chance de convencer outras pessoas a aderir à sua ideia, né? E lembrando, numa democracia, vence a ideia que for hegemônica, aquela ideia que tiver mais adesão dos cidadãos, né? Bom, então uma questão importante, né, dos sofistas é que eles vão dizer que o que existe é a opinião das coisas. Não existe uma verdade absoluta, como pensava Sócrates, o que vamos estudar posteriormente. Então, que nem Sócrates dizia que existia uma verdade absoluta. Os sofistas não. Os sofistas vão dizer assim que o que existe é a opinião das coisas. Não existe o certo ou errado. O que existe é a opinião diante de um determinado fato ou de uma determinada coisa. Então tudo é opinião. No momento que tudo é opinião, o que você precisa fazer? Convencer as pessoas que a sua opinião é a melhor. Muitas foram então as críticas diante dessa questão de dizer que não existe uma verdade absoluta. Sócrates, ele dizia que os sofistas não tinham amor pela sabedoria e muito menos respeito pela verdade, porque fazia o erro e a mentira valer tanto quanto a verdade, né? Então, o Sócrates vai falar assim que eles não eram filósofos por não defender a verdade, né? Então, é uma crítica pesada que Sócrates faz aos sofistas, que são contemporâneos de Sócrates, né? Sócrates conviveu com esses sofistas, né? E aqui eu vou falar de dois sofistas muito rapidamente. O primeiro deles é Protágoras. Protágoras tem uma frase bastante conhecida no meio da filosofia, que é: o homem é a medida de todas as coisas. Veja que interessante é essa afirmação. Vou repetir: o homem é a medida de todas as coisas. No momento que eu falo que o homem é a medida de todas as coisas, e as pessoas não pensam todas do mesmo jeito, então existem várias opiniões. E para mim a verdade é a minha medida. A régua que eu uso para medir o mundo, ela é
o que é certo para mim. Porque o que existe, como eu disse, dos sofistas, não é a verdade absoluta, e sim a opinião. Quem vai dar essa opinião, então, são esses cidadãos, vamos pensar assim, esses que vão medir o mundo, né, usando a régua dele, e nem todo mundo tem a mesma régua, né? Então cada um mede o mundo, faz o seu julgamento de mundo conforme a sua subjetividade, né? Então, diante desse julgamento, todos têm uma opinião, e essa opinião pode ser a verdadeira, porque a verdade ela é relativa. Nesse sentido, como eu falei, não existe o bem e o mal, não existe o falso e o verdadeiro, né? E assim tudo é relativo. Um outro é o pródigo, né? O pródigo é interessante porque ele fala do uso dos sinônimos para deixar o discurso mais bonito, né? Então, esse embelezar o discurso facilita na hora do convencimento na ágora. Que nem um exemplo, podemos dizer assim, imagina se eu chegasse numa sala de aula e falasse assim: vocês são todos burros. Muitos ficariam ofendidos comigo, né? E poderiam até chegar lá na casa, pai, mãe, tio, né? Depende quem é o responsável aí de vocês. O professor me chamou de burro. Aí o pai e a mãe e tal vai lá na escola, reclama: mas como assim? Chamou meu filho de burro, que não sei o que tem. Bom, mas imagina se eu chegasse na sala de aula e falasse assim: vocês são todos desprovidos de inteligência. Alguns poderiam chegar no pai: pai, mãe, o professor me elogiou hoje, ele falou que eu sou desprovido de inteligência. Aí o pai e a mãe olham: meu filho, muito bem, parabéns, continue assim. Às vezes, o que faltou aí? Conhecimento e inabilidade de usar sinônimos deixou o discurso mais bonito. Uma outra situação interessante, quem não conhece aquela frase, conversa mole para boi dormir, né? Muitas vezes, imagina, você seria deselegante se chegasse para uma pessoa e falasse: para de conversa mole para boi dormir. Mas imagina se, em vez de você falar isso, você falasse: pare de contos flácidos para adormecer bovinos. Mas veja bem, mudou. O significado da frase é o mesmo. No entanto, o que eu fiz? Usei sinônimos para deixar o discurso mais bonito. Então, esses são aí 2 exemplos de filósofos, né, que defendem a oratória, o discurso, a opinião das coisas. Muito bem, gente. Então, essa aqui foi a aula sobre sofistas. E aqui eu quero deixar uma atividade para vocês. Eu quero que vocês peguem matérias de jornal de qualquer assunto, né? E muitas matérias de jornal, você pode ver que alguns jornais ele tem um editorial de um lado e outro editorial de outro. Quero que vocês façam a contradição, né? Percebam a opinião, onde está a opinião, e eu quero que você, diante desses fatos, 2 matérias falando do mesmo assunto, com opiniões contrárias, eu quero que você faça aí uma dissertação dizendo a sua opinião sobre esse determinado assunto. Beleza? Então, agradeço aqui a atenção de vocês. Não esqueçam da tarefa que eu deixei aqui, desse exercício aí de analisar as informações que chegam até nós, né? E após essa análise, se fazer uma dissertação para mostrar a sua opinião. Essa atividade ela é interessante porque começa a fazer com que você seja crítico e não acreditar na primeira informação que chegar até você. Então, faça essa atividade, essa análise de vários textos dizendo sobre o mesmo assunto, mas de forma diferente, e faça uma dissertação mostrando qual a sua opinião, ok? Obrigado, beijo no coração e até breve.